Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô com a Eduarda Bianchim aqui, mais conhecida como Duda Bianchim, né? E hoje a gente quer dividir com vocês uma história bem legal, que é uma história real sobre o uso de óculos, sobre a importância do uso do óculos. E falando agora, né, no mês de volta às aulas, né, falando da importância do óculos na idade escolar. Então é uma coisa muito bacana, que às vezes é um conteúdo que a gente não dá valor, né, Duda, o pai não presta atenção nisso e a criança acaba passando por momentos difíceis. E ninguém melhor que a Duda, que passou por uma história real, né, uma história de dificuldade, de visão na escola. Então ela vai se apresentar e vai contar para nós aí, vamos ter esse bate-papo, até para alertar você também, né? Então, eu sou a Eduarda Bianchim, eu tenho hoje 31 anos, eu trabalho já no ramo óptico há mais de 10. Eu comecei a usar o óculos de grau com 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego de estagiária, eu comecei a usar o óculos de grau. Mas eu precisava usar desde os meus possíveis 7 anos de idade. Nossa, foi bastante tempo, né? A idade toda praticamente escolar sem óculos. Sem óculos. E, gente, é real, assim, eu já apanhei por falta de óculos. Sério? Apanhou, tipo... De tomar uma surra mesmo de uma colega de aluno no quinto ano. Conta como é que foi essa história e o que aconteceu. Eu sou alta, né? Pra quem ainda não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,85 m de altura. Então eu sempre fui a maior da turma, sim, né? Até hoje, né? A maior dos meus amigos, enfim. Da turma toda. Sempre a vida inteira, né? Uhum. Então no quinto ano, como nos outros anos também, os professores passam os alunos maiores para trás. Sim. O famoso fundão. E eu sempre fui do fundão, mas não porque eu quis. Né? Devido à minha altura. Tentava. E enfim, como eu sentava na última carteira, né? Eu não enxergava o quadro, nunca enxerguei o quadro escolar, sempre foi uma dificuldade muito grande mesmo. Porque eu sou míope e astigmata. E ainda te colocavam lá atrás. E aí, enfim, então eu ia pra aula e o que eu fazia? Até hoje eu aprendo escrevendo. Então eu ficava no meu caderno, eu ouvia o que a professora falava e ia escrevendo no caderno para tentar estudar em casa. Só que para quem já passou o quinto ano sabe muito bem que isso é impossível. Sim. É impossível tu escrever, né, ouvir aquilo ali e achar que tu vai aprender alguma coisa. Então, em resumo, no quinto ano, em um determinado momento, eu pedi o fichário. Estava bem na moda fichário, sabe? Sim, a gente abria e as folhas ficavam soltas. Eu pedi para essa colega o fichário para escrever todo o tema ali, tudo certinho da aula, levar para casa. Que era mais fácil de enxergar, né? Era mais perto. Exatamente. E aí ela me emprestou e eu levei para casa. E aí eu abri o fichário perto de casa, sabe aquela coisa de criança, assim? E aí caíram as folhas do fichário dela no meio da rua. E eu catei tudo, levei para casa. Depois eu não sabia a ordem de nada. E aí no outro dia eu não fui pra aula porque eu fiquei com medo, né? Imagina? Sim. E aí não contei pra pai, pra mãe, pra ninguém. E aí no outro dia, quando eu retornei pra escola, que eu falei a verdade pra ela esperou o final da aula e realmente a gente brigou, né? Eu não só apanhei, eu bati também. Tinha que me defender. Nossa, imagina. Mas eu tomei um soco no rosto, chute, enfim, foi uma briga mesmo de criança, assim, por causa disso. Na quinta série. E já tinha passado, imagina, terceira, né, quarta série, tudo já. Provavelmente a tua necessidade é desde a infância pequena, né? Só que começou a aflorar mais em relação à escola, né? Não, e aí assim, na escola, o que acontece? Hoje em dia continua, o professor não tem como dar atenção para 30 alunos, né? Impossível. E eu acho que antes, na nossa época de escola mesmo, mais nova, era até mais alunos ainda dentro da sala de aula. Sim, era mais. Então, eu me recordo ali na segunda e terceira série, até em algum momento minha mãe foi chamada na escola para falarem, né, que ela tá com dificuldade visual, mas assim, gente, isso é real, assim, eu sei que hoje ainda acontece, porque a gente trabalha de ótica, a gente recebe pessoas carentes, sem condições, mas assim, na nossa época era muito mais, ter uma consulta com um oftalmologista era assim, muito improvável. A gente nem sabia o que era um oftalmologista, né, a gente não tinha realmente acesso. Hoje em dia, tu chega na ótica Serena e tu consegue fazer um teste visual para descobrir se tu precisa usar óculos de forma gratuita.
E isso não tinha, né? Na minha época de escola, a gente nunca recebeu na escola uma informação sobre saúde ocular. Hoje em dia a informação está muito mais rápida, muito mais fácil, né, o acesso à informação. Muito. E aí eu tenho uma filha de 10 anos e por eu trabalhar em ótica, né? Um acaso do destino, sempre brinco com isso, que foi uma dor minha vida inteira e hoje eu sinto muito prazer no que eu faço porque eu realmente entendo que as pessoas passam, né, por falta de visão. E aí a minha filha, quando ela tá com 3 a 4 anos, eu já comecei a observar, se caminha, se bate no móvel, né, se é mais desastrada de ficar se batendo, porque isso é um sinal de falta visual. Às vezes tropeçar com frequência, né, pode ser falta de óculos também, né? A criança que fica assim, né, que cola o celular no olho ou que está sempre muito próximo da televisão. Sim. Todos esses sinais eu sei porque eu trabalho em ótica. Né? E eu lembro também que tu comentava que tu tinha aquele tique assim, né, de ficar piscando com frequência. Eu ainda tenho, mas hoje muito menos, né? Mas era muito, eu acho, por forçar muito a visão sem óculos. Foi porque quando eu comecei esse tique, né, ou provavelmente cacuete, que as pessoas apelidam, de na visão, no olho, que é ficar assim, tem pessoas que têm por problema emocional, né, e tem pessoas que têm por realmente problema visual. Quando eu comecei a usar óculos, que foi com 15 no meu primeiro emprego, a mãe me levou para fazer óculos e vocês realmente não têm noção assim, do óculos ridículo que fizeram para mim, assim. Imagina, com 15 anos, louca pra arrumar um namoradinho, né? Pago no caso ou foi o doação? Não, foi pago. Foi pago? Foi pago. Foi pago com o meu salário. Foi pago com o meu primeiro salário. E por que tu acha que o óculos, tipo, foi feio assim? Porque tu não sabia escolher? Ou porque a ótica te empurrou a qualquer coisa? Como é que foi? Então, uma das coisas assim que hoje a gente até tem como conduta é deixar o cliente ter mais liberdade de escolha. Porque quando eu fui fazer meu primeiro óculos, o que aconteceu? Eu sentei no balcão e me trouxeram 6 óculos. A mãe sem paciência real, escolhe um. 6 óculos no dia para escolher. Eu não tinha nem noção de qual óculos era bom para mim, de qual óculos que ficava bom no meu rosto e de provavelmente o que eu queria. Sim. Porque eu sabia que precisava, mas com 15 anos ninguém na minha escola usava óculos. Ninguém. Eu não tinha um amigo meu adolescente que usava. E na época, gente, fazem 16 anos isso atrás, não é essa moda de hoje. Porque hoje em dia tem gente que usa óculos sem precisar. Sim. Só por estética. Só por estética ou só por proteger, né? Às vezes uma lente plana, né? Então, eu escolhi um dos 6 e um dos piores, assim, vamos dizer, o menos pior, né? Mas isso é uma coisa que eu tento passar para os pais hoje quando eu atendo. A criança, ela tem gosto, ela tem vontade, ela vê um vídeo no YouTube, ela tem um influencer hoje em dia como referência, um amiguinho. Tem uma personalidade, né? Toda criança tem, né? Infelizmente, hoje as pessoas ainda não respeitam as vontades das crianças e a escolha do óculos é uma coisa pessoal. Sim. Porque quem vai passar por aquilo, quem vai passar pelo uso do óculos na escola é a criança. Sim. Aí o amiguinho chega, sapato no olho, coisa feia, não sei o quê. Eu passei por isso, né? Isso que ainda não era tão criança, né? Já era praticamente adolescente. Mas uma coisa que a gente observa muito aqui, quando os pais vêm com crianças, eles querem escolher. E essa daqui, fulaninha, às vezes a criança quer a bem colorida, a mãe quer a pretinha. Ou ao contrário, né? Então, tem que estimular a criança que ela escolha o que ela gosta, para depois ela se sentir ainda mais à vontade para usar aquele óculos, né? Então, na ótica, infelizmente, também já começou com um atendimento ruim, que não te deram atenção, né? Não te deram opção limitada, a tua opção ali só para essas 6 e acabou. Sim. Então, isso também é um fator que também é uma coisa que eu acredito que atrapalha a vida das pessoas no sentido de autoestima, que foi depois, né? Provavelmente tu ficou se sentindo muito ruim com aquele óculos, né? E só te interrompendo rapidinho, tem um porém. O óculos que eu fiz, hoje eu acho muito bonito, tá? Por falar nisso, né? Só pra enfatizar isso. Hoje o óculos que eu usei, o primeiro óculos, eu acho bonito. Bonito pra um advogado, bonito pra, né? Pra um homem, né? Bem retangular, bem tradicional. Totalmente, que a gente ainda tem, hoje tem empresas que usam, mas assim, não tem nada a ver com óculos para uma menina de 15 anos. E aí eu fiz o óculos
No primeiro dia que eu fui pro trabalho com o meu óculos novo, o chefe da empresa que eu trabalhava tava com óculos igual ao meu. Bah. Um senhor de 60 e tantos anos, de paletó, gravata com o mesmo óculos. Sim. Então assim, eu me senti horrorosa. E aí eu cheguei na escola e aí veio os apelidos, né? Veio a zoação que a gente sabe, que adolescente e criança não pondera nada, né? Opinião, fala. E aí o que eu fiz? O famoso bullying. Bullying. Guardei o óculos na mochila. E não usou? Não usei. Chegava na frente da escola, tirava o óculos escondido, guardava. E aí veio a ardência terrível no meu olho. Aquela coisa assim de... sabe quando o olho grita e pede pro óculos, eu não usava. Usou e depois tirou, né? E aí veio esse tique no meu olho de apertar o olho para aliviar a dor. Então isso é uma coisa que os pais têm que ter muito cuidado. Porque um tique no olho, seja por problema emocional ou visual, é uma coisa que se perdura às vezes a vida inteira, né? Então é uma tu tinha o costume de fazer assim, né? Sim, Pra aliviar, pra dar uma relaxada, né? Às vezes você, pai e mãe, né, tem que observar isso porque o seu filho tá fazendo assim, né? Apertando o olho com aquele tique ali, que a gente já começa a ser um cacuete, vamos chamar assim, de apertar o olho pra olhar longe, né? Ou alguma outra, esfregar demais, também acontece bastante, né? E aqui na Ótica Castrinha a gente trabalha de uma forma muito clara com o cliente. O nosso layout da loja já é pensado para que o cliente fique à vontade de ver todas as armações, de ter contato, de ir lá, posso experimentar esse, né? Não tem uma barreira no qual limita que o consultor vai escolher as peças para o cliente experimentar. Ele tem total liberdade de experimentar o que ele quiser, justamente para não acontecer coisas que aconteceu contigo na infância, né? Isso de é te grave, limitarem e a vendedora, esses aqui porque era o que ele queria vender ou era o que ele precisava vender, né? Ou o que ele achou mais fácil que ia. Não, e hoje nós sendo vendedoras, né, que somos, a gente sabe que um óculos de visão simples, um óculos para uma criança é infinitamente mais barato do que um óculos para um adulto, para um senhor de idade. Sim. Então, às vezes o vendedor, ele não tem responsabilidade. Isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção para todos os consultores ópticos, né? Respeitar os clientes. Como indivíduo e diferentes que são todos, desde uma criança de 7 anos a um de 70 anos que vai te render uma venda de 300 ou de 5 mil reais, merece esse respeito. Porque o impacto que a falta de paciência de um consultor tem na vida de alguém, isso é real, gente, isso é real. Eu passei por isso, sim, e é gravíssimo. É gravíssimo. São coisas que eu acho que carrega pra vida inteira, né? Aquela sensação de mal-estar lá, da zoação dos colegas, né? E realmente, assim, é um fato que você, se é consultor óptico que está assistindo a gente também, eu sempre falo isso quando eu treino pessoas, quando eu treino a minha equipe também. Nós somos agentes de saúde. A nossa missão é a visão do nosso cliente. Assim, a nossa missão é fazer com que esse cliente saia daqui, primeiro, obviamente, se sentindo bem com a armação, porque óculos é a autoestima, não tem como fugir disso. E, claro, né, o principal de tudo é vender a lente certa para a visão daquele cliente, ou instruir aquele cliente. Às vezes a gente pega cliente aqui que fica esfregando o olho. Se tu sabe que é uma coisa perigosa, que não pode fazer, é nossa missão como consultor alertar aquele paciente, alertar que ele pode ter um glaucoma, se ele está sentindo uma dor de cabeça, para ele ir no oftalmo anualmente. Então, é nossa missão cuidar da visão das pessoas. E principalmente não só da visão, mas cuidado emocional, da autoestima desse cliente, escolher a armação correta, né? Tratar o nosso cliente com carinho. A gente sempre fala, né? Tratar como se estivesse atendendo a nossa mãe, o nosso filho, para que a gente faça sempre o melhor para aquela pessoa, né? E eu quis trazer hoje a história da Duda porque é uma história real, né? É uma história de dor com o óculos, então ela passou por esses momentos difíceis, primeiro por não enxergar, por ter às vezes a negligência ou falta realmente de recursos, de não conseguir, né, fazer aquele óculos com mais antecedência, e depois que foi feito o óculos, passou por uma experiência ruim porque o óculos não era o ideal, não era o ideal para a tua idade, não era o ideal de cor, não era o ideal de formato, e que não veio acontecer histórias como aconteceu com a Duda, né? Que são histórias de realmente de dor, de dificuldade, e que a gente queria muito dividir com vocês para alertar, né? E que sirva de referência também. E se você também tem aí alguma história de óculos
e queira dividir com a gente, queira contar. Se você é nosso cliente também, tem uma história bacana para contar, já te convido para mandar mensagem para mim aí, quem sabe você não esteja aqui na próxima vez para a gente fazer também um bate-papo e alertar, né, e que sirva de referência aí para mais pessoas. E o que tu quer deixar de mensagem aí, Duda, para os seus pais que às vezes não estão prestando atenção nos filhos, né? Ou a própria pessoa que já é adulta também está ali relutando em relação ao óculos, né? Primeiro é pedir aos pais atenção com os filhos, gente. É só a gente observar mesmo, sabe? É aquela coisa de você olhar, nossa, mas o meu filho chega tão perto da televisão, ele tá sempre tão com o celular colado, ou ele vai ler alguma coisa, ele tá sempre assim, né? Quase beijando o caderno. Esses são sinais de que o filho realmente precisa usar óculos, de que ele já deveria estar usando, corrigindo o problema visual. Né? A criança ali que se bate, que se esbarra em móveis também fica de alerta. E é de você respeitar o seu filho, respeitar e validar aquilo que ele quer. Porque realmente eu passei por isso, é real, eu não fui ouvida, né? Não fui respeitada na hora de escolher um óculos. E a falta de óculos ou não querer usar o óculos de grau me causou danos assim que estão me acompanhando ao longo desses 16 anos, né? Então eu já tenho essa batalha visual desde muito cedo, depois usei um óculos que eu não gostei também, me prejudicou, me causaram outras coisas que eu ainda carrego. Então isso é real, assim, você precisa respeitar o seu filho. Ele pode ter 5 aninhos de idade. Às vezes a gente até conversa com os pais no balcão. Ah, o meu filho, eu quero que ele seja ali o espelho do pai, de repente usar um óculos pretinho, mais homenzinho, mas... E de repente a criança, não, eu quero esse verde fluorescente, porque o super-herói usa, né? Sim. Ou porque viu um influencer usando, e é válido a gente respeitar a opinião dos nossos filhos. Então, eu acredito que isso, assim, é o meu pedido e o meu conselho para vocês, pais, que vocês respeitem e validem a opinião deles na hora de escolher o óculos, seja com 5 aninhos ou com 10 anos, com 15 anos, porque quem vai passar por bullying, por comentário, né, aquela coisa que a gente sabe que a escola traz, são eles. E eles vão passar por isso sozinhos, a gente não vai estar lá com eles na escola para defender eles nessas situações. E aos consultores que nos assistem também, tenham paciência e pensem que aquela criança poderia ser o filho de vocês passando por isso. E muitas vezes a falta de paciência, de atender com cuidado aquela criança, pode causar um mal para a vida toda deles. Assim. Então fica isso de conselho. A responsabilidade, né, que o consultor tem, né? Eu trago sempre isso como um farmacêutico, como um médico ali, que se você fizer um erro, você pode prejudicar essa pessoa em vários fatores, né? Tanto de visão quanto psicológico também. Então, pode parecer exagero, mas não é, gente. Só quem está aqui no balcão, quem atende, quem vivenciou muitas histórias de clientes que contam coisas assim pra gente, a gente fica realmente chocado, às vezes, com a falta de empatia e profissionalismo, né, desse pessoal. Então, assim, vamos ter esse cuidado, vamos ter esse zelo. E você, pai e mãe, né? Fica aí o alerta, fica a dica, né? Para você prestar atenção mais no seu filho, nos sintomas que ele vem aí te mostrando. E também levar o seu filho anualmente, ou pelo menos no começo da idade escolar. Vamos lá, vamos só verificar se realmente está tudo bem com a visão dele, né? Se você precisar, nas óticas Celina a gente tem o teste de visão gratuito. O teste de acuidade é só para identificar se ele tem dificuldade ou não. E depois disso, você aí sim agenda uma consulta com um oftalmo ou com um especialista, optometrista, para validar ali e descobrir realmente qual o grau que a sua criança tem, tá? Então, é isso. Muito obrigada pelo teu desabafo aí, por contar a tua história. E eu tenho certeza que vai servir de alerta aí para muita gente. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada.